você tem intimidade com os materiais, você nunca sabe quando começa a incorporação da acaso ou quando tudo é uma determinação. Porque você está tão íntima com os processos que você não sabe onde começa o processo, onde começa a tua vontade. Porque é uma coisa só. Bom, eu estava em Buenos Aires, meio que em exílio, porque era uma cidade que eu não me encontrava cômoda. Isso é 80? 80. E peguei uma tela tradicional, e eu que nunca fui pintora, ficava pintando a forma zero, que aparece muito no meu trabalho, o óvulo, pintando e repintando, num estado meditativo, muito zen. Era, através das pinceladas, era uma construção, desconstrução, e eu parada aí, e que eu mesma não entendia o que estava buscando. E o meu encontro com a argila foi porque, a um dado momento, o meu companheiro daquele momento me disse: mas o que você está procurando? Porque realmente eu não atinava, estava num estado de uma meditação ativa, né? Mas ao mesmo tempo não chegava a nenhuma conclusão, porque essas pinceladas, através da transparência, se destruíam. As que vinham acabavam com a que estava atrás. Então era um trabalho inútil. Como para fincar os pés na terra, eu comecei a utilizar a argila. E nisso eu comecei a... é muito engraçado, porque isso acontece com muitos artistas. Eu fiz um retrato meu. Um retrato que ia se modificando, porque eu não parava nunca de esse autorretrato em argila, deitado. E aí eu me dei conta, fazendo aquele retrato, e depois, a posteriori, que quando você toca demais uma forma, não só uma forma figurativa, como era eu me autorretratando em argila, que a gente era tão pobre que não tinha uma máquina para poder fotografar aquelas variações muito caras, né? Até que ficou uma máscara mortuária em cima de tanto tocar. Porque a forma, e a argila especialmente, ela carrega em si toda a possibilidade, a argila, de forma. Mas quando você a trabalha em excesso, ela acaba morrendo, essa possibilidade de forma. Então voltei para o Rio de Janeiro, também separada do meu companheiro, e comecei a trabalhar com argila, com a escultura moldada tradicional. Ou seja, como ainda se trabalha na esfera industrial, mas essa é a coisa mais básica que os gregos já, ou antes deles, já era utilizada. Aí eu enfinquei a mão na argila, aí eu chamo essa série de objetos de parede de nova paisagem. Essa é uma nova paisagem, te das conta? Essas curas, que são peça híbrida. Aliás, eu começo todo um trabalho de peça que não é isso, não é aquilo, pode ser isso, pode ser aquilo. Tá? Começa toda uma história muito incrível da mão, da mente, do trabalho e da questão da exaustão. E eu me vejo separando pedacinho da argila. Eu me vejo intuitivamente, eu não tinha estudado, eu não sou ceramista. Eu me vejo trabalhando argila e os materiais te indicam como ser trabalhados. Ele tem sua própria, como se tivesse seus próprios pensamentos e te fala: olha, faz isso, faz aquilo outro. E você erra, e você acerta e volta. E é uma relação prazerosa e criativa com os materiais. E, obviamente, a argila, você vai aos primórdios. As primeiras esculturas foram feitas com argila.
E ele, o gesto de organizar a argila também é um gesto primordial. Ou seja, a mão te remete intuitivamente a os nossos ancestrais, quando abandonaram a boca para agarrar os alimentos, utilizaram a mão como primeira ferramenta. E a mão é a nossa primeira ferramenta. Quando me vejo fazendo pedacinho de argila, um perto do outro, e fazendo pancinhos, na verdade, e na mesa, né, que é uma coisa também muito do cotidiano, de trabalhar na mesa com massa úmida, que te remete a padeiro, a cozinha, a, obviamente, as grandes massas e comemorações italianas da pasta feita em casa. Sim. E eu me perguntei, Ana, o que você está procurando? Porque eu não tinha claro tudo isso para mim, não era muito o que eu estava em busca disso. E eu tinha na minha memória meu pai, que falava de Pirandello, que ele tinha paixão por Pirandello, que é um dramaturgo siciliano que fez Un e un Semil, que era a coisa que meu pai falava sempre dessa peça de Pirandello. E quando eu vejo na mesa essas fileiras de pedaços de argila que eu depois moldava em cimento, obviamente, eu digo, já sei o que eu estou procurando. O gesto em natureza não se repete, é como um ser humano, você é um em uma praça e é 100.000. A totalidade eu a vivia enquanto estava na ação do trabalho, porque o gesto, ele não é fragmentado, ele é sempre total. Um gesto que você faz com o teu corpo, ele é inteiro, a menos que você queira ser uma caricatura, mas o gesto, ele se completa. Essa é a questão tão incrível do trabalho, entende? Como, obviamente, se você faz uma bolinha, é um segmento, faz outras, um segmento. Também. Mas isso dava uma sensação de não completude para você, era isso? Não completude, mas uma possibilidade de completude. Sim. Porque o trabalho é uma possibilidade de completude. Não a obra em si mesma. A obra acabou sendo um acúmulo de fragmento. Porque essas formas básicas produzidas pelas mãos, porque são básicas, elas se bastam em si mesmas, não? Mas quando você faz um grande acúmulo, elas são fragmentos de uma totalidade. Como nós somos fragmentos da humanidade, que nós somos. Então, há uma relação. E aí eu fui devaneando sobre essas questões que você encontra na física e que o Deleuze depois fala muito bem, o filósofo, que eu fui ler depois, muitos anos depois. E aí eu cheguei à conclusão que a arte também é uma forma de pensamento, é um instrumento para o pensamento de uma outra maneira que possa ser feito por um cientista ou um filósofo. Ou seja, a poesia pensa. Você não tem a forma definida nessas instalações. Ela vai se dando o acaso incorporado. Porque É isso aqui que você chama de forma definida, essas coisas? Sim, as formas básicas são iguais e diferentes, porque a mão não se repete, claro. Certo? Então, nesse acúmulo, vai criando formas. Deixa eu te pegar uma que é mais... Essa é em cima da mesa, deixa eu te pegar uma... Esta, por exemplo, que se vê melhor, porque depende... Essa foi na Guaxapa, em Londres, em 66. Foi 300 quilos de argila, que é uma quantidade pequena. Porque a gente... O que determina a quantidade é o tempo e o espaço que te dá, certo? Porque a forma é totalmente causal.
que, de certa maneira, mesmo no teu dia a dia, a tua ordem também é movida pelo acaso. Isso você vê no dia a dia na tua casa. Não? As coisas, os objetos não são... A menos que você já tenha uma coisa determinada e está mortas aí, que não podem sair de lá. E aí o espaço também determina essas questões chatas. Mas, enfim, quando eu percebi que eu estava... que as minhas pulsões vitais, com o gesto da mão, eu estava vivendo uma situação da natureza. Não quero dizer imitar, porque é muito difícil você imitar, mas estava paralelo ao que a natureza faz, se repetindo, se afirmando o tempo inteiro. E, obviamente, quando você coloca essas formas no chão, eles te remetem, querendo ou não, a campos lavrados, porque você percebe o trabalho manual da mão que elaborou, e aí te remete a outros trabalhos feitos pelo homem com a terra. E quando está em cima da mesa, te remetem a comida. E quando está abandonado, muitas vezes te remete a defecação, porque são todas elas, as massas das comidas, a argila e as fezes são massa úmida e se comportam da mesma maneira. E o ano também é uma molde, e é como a mão o primeiro molde. Sim. Então, a Catherine Dezegue fez uma relação incrível, partindo dos anos 60, da gravura Ana, do glu-glu do aparelho digestivo, que são também rolinhos. O aparelho digestivo era rolinhos, né? Porque a natureza simplifica. Você já viu? A natureza não é muito complicada. Aliás, te complica assim, porque quando você vê os bichos, complica, mas nas formas básicas. É muito simples. E aí, esses trabalhos te remetem, inclusive, a trabalhos de fundo de mar. E a minha nora, que é bióloga, me disse que... Espera, deixa eu pegar... que recordava ela que fazia mergulho, a defecação dos bichos, dos moluscos, criando situações calcárias. Porque nessas primeiras ações, nessas primeiras formas, a natureza também se movimenta, unicelulares, Bem, nessa direção, por exemplo, eu me vejo acrescentando segmento em busca dessa totalidade que não se conclui. E aqui, por exemplo, na totalidade são 60. Eu digo, o título é são, não significa nada. Né? Eu posso remanejá-lo, eu posso tirar eu posso reformular a forma, eles são sempre cambiantes. Não há essas são instalações esculpidas com a escultura tradicional, com o processo de escultura tradicional. E essa também. Essas são novos segmentos, mas eles podem crescer. Então, os trabalhos estão em processo, elas podem continuar crescendo. E esta aqui, por exemplo, se perder um segmento, ele pode vir a crescer mais tarde com uma adição de um novo segmento, parecido, mas diferente, como as amebas, quando perdem no corpo, voltam a crescer. A vírgula, que é o signo da pausa, também do movimento. E aí vem as espirais. Agora, são questões, Cacá, que muitos artistas já pegaram. Foi muito engraçado que a Mira Schendl um dia me encontrou, e mais vírgula que a Mira utilizou, né, me disse, me disseram que você está usando a vírgula. Eu digo, sim, desde criança, quando eu aprendi a escrever, ora essa. Ou então, como uma outra pessoa, nós projetando para que o MoMA adquirisse de Nova York, dirige a obra minha, isso quando eu fiz a exposição no Drawing Center, projetando o slide e uma
assistente de curadoria, né, viu o escape angle, o escape point, que é um quadrado com um ângulo de escape, e disse, this remember me Malevich. E eu rapidamente, porque Malevich disse, oh yes, my grandfather. Oh, claro, meu avô, quem não tem um Malevich dentro? Entendeu? Que fez quadrado sobre quadrado. Todo mundo tem um Malevich dentro, ou um Marcel Duchamp, um Elliot Sica, ou uma Lija Clark. Entendeu? Como é que... Oh, yes. Aí ela ficou muito... Foi uma situação muito hilária, porque não foi simpático, mas fui tão em cima, você sabe? Sim. Visualmente, você vendo, o meu trabalho é até elegante, é extremamente elegante. Então, como é que fica essa organicidade com a elegância? Certo? Porque mesmo as instalações, ela fica porque são ordenadas. Porque nesse ordenamento calçar, que vai sendo colocado os rolinhos, as bolinhas, as peças, eu acho que esse ordenamento vem de um lado inato que tem o ser humano. Ou seja, eu penso que mesmo nesse caos, existe aliás, no caos, nosso caos, já tem embutida a ordem. Então, ela já vai se manifestando quando você vai arrumando. Por mais que você tenta reinterpretar, você tem um modelo que é a realidade do que você vê. Verdade? Aqui não há você está com os seus impulsos vitais. Quando você zeratando a essa maneira, sempre se tem a pretensão de estar inventando um novo código. De certa maneira, é um novo código. Que não há leitura, mas é um novo código. Então, por isso que eu chamei de codificação imatérica, porque a matéria deixa seus traços. Isso você vê numa chuva. Você vê na natureza. E então é muito incrível, porque quando eu executo um desenho desse, eu praticamente, é uma coisa maluca que eu estou dizendo, eu já sei da existência do outro que vai a seguir. Todas essas necessidades vêm do exercício, do cotidiano, da relação como se trabalha nos materiais. Se eu não tivesse feito gravura ou molde, que é um contenedor, é uma panela o molde, certo? Eu não teria pensado no avesso como sendo um lugar criativo, como o vazio como sendo uma possibilidade de vida, de preposições do trabalho. Então, foi o quê? Prestar atenção sobre as práticas, sobre o exercício das técnicas. E o que eu estou fazendo para mim quando eu incorporo na argila e na escultura moldada as ações básicas do ceramista, incorporando esse vocabulário no meu discurso. O que eu estou fazendo quando eu estou costurando papel e mostrando o verso direito? Incorporando da própria ato de costurar como parte do meu discurso. Então, o molde com a minha escultura, você tinha me pedido essas mesas. Então, e se você não jerarquiza, o tempo não fica linear. Entende? No sentido que você volta para trás. Ou seja, se eu não jerarquiza
o verso e reverso em 50 anos foi visto em várias formas, porque se você não está jerarquizando e você está móvel entre as coisas, então essas peças que eu chamo de outros, que são trabalhados tanto com o positivo quanto com o negativo. Na verdade, esse que não tem o positivo, ele é um recipiente. Então, o molde que eu posso te mostrar, vem cá, eu mostro lá fora. Como eu não uso o molde que se separa, eu uso um molde único, porque cada peça do positivo que é aquela é única. Esse é um molde, esse aqui é um recipiente, esta aqui, que seria algo parecido com aquilo, está aqui dentro. Então, o gesso é de argila. Esse que estava dentro foi feito antes em argila. Esse de gesso foi feito depois foi feito o positivo em cimento, nesse caso. Então, é um recipiente, é uma panela, o molde é uma panela. O que eu fiz? Esse molde descartável, porque isso aqui fazia parte do molde, que agora está descartado. Dentro do meu processo de criação, o incorporo como parte da linguagem e faço dela uma obra de arte. Bom, pretendo, né? Depois o futuro dirá se é ou não. Como é que você se definiria? Uma trabalhadora. E viver essa experiência do trabalho como uma riqueza de relacionamento com a vida.